Vamos falar agora sobre o ciclo de vida das plantas. O ciclo de vida das plantas é o tempo que uma planta demora a completar o seu ciclo, desde a sementeira até à produção de novas sementes. E conhecer o ciclo de vida das plantas é extremamente importante. Primeiro, para sabermos quando é que nós vamos ter novas sementes dessas culturas e também quando é que vamos ter o terreno livre para fazer novas plantações. E no contexto hortícola, nós podemos encontrar plantas anuais, plantas bianuais, plantas vivaces e plantas perenes. As plantas anuais são aquelas plantas que completam o seu ciclo, ou seja, vão da sementeira até à produção de novas sementes, no espaço de um ano. E este ciclo pode demorar algumas semanas, como é, por exemplo, o caso dos coentros, que produzem sementes rapidamente. Pode demorar desde algumas semanas até alguns meses. E com plantas anuais temos, por exemplo, o tomate, a alface, a berinjela e o feijão. Depois temos as plantas bianuais. E as plantas bianuais são aquelas plantas que já precisam de um bocadinho mais de tempo para produzirem suas sementes. E são plantas que o seu ciclo de vida ocorre no espaço de 2 anos. Na primeira fase, elas têm o seu desenvolvimento vegetativo, ou seja, desenvolvem as raízes, o caule e as folhas. Na segunda fase, dá-se então a produção do espigo floral, frutos e sementes. E, por exemplo, o caso da cebola. No caso da cebola, é uma planta bianual. Nós colocamos a semente da cebola na terra, ela desenvolve a sua parte vegetativa no primeiro ano, ou seja, desenvolve as raízes e as folhinhas, passam ao inverno, e as plantas bianuais geralmente precisam de passar por esta fase de inverno, passam por uma dormência, que nós chamamos tecnicamente de vernalização. Mas não importa o nome, elas ficam dormentes. Então passam o inverno assim, meio adormecidas, e quando chega a primavera, elas lançam então a sua parte reprodutiva. Lançam o espigo floral, dão as suas flores e posteriormente as suas sementes. São as plantas bianuais. É o caso, por exemplo, da cebola, da cenoura, das couves. Mas acontece uma coisa que eu chamo a vossa atenção, que é muito importante termos conhecimento. Apesar do seu ciclo ser bianual, ou seja, de só deverem produzir as suas sementes no ano seguinte, se se derem certas condições, as plantas bianuais podem produzir sementes no próprio ano. Por exemplo, se sofrerem uma situação de stress, isto é incrível, porque todas as plantas que existem, elas têm um sistema de sobrevivência. E quando elas encontram uma situação de stress, por exemplo, muito calor, falta de água, o que é que elas fazem? Elas despoltam um sistema interno que elas têm de sobrevivência. E que apesar de não ser a altura delas produzirem as suas sementes, elas pensam, eu tenho que me reproduzir. Então, lançam automaticamente o seu espigo floral e têm a sua produção de sementes. Por exemplo, imaginemos a cebola. Eu coloco a sementinha da cebola na terra, ela produz a sua parte vegetativa, as raízes e as folhinhas, e se por acaso ela tem um verão muito agressivo e pouca rega, ela vai pensar que está quase a morrer, então tem que se reproduzir. Então, nesse mesmo ano, ela vai lançar o espigo floral e vai dar sementes. Agora, quando nós fazemos a recolha e conservação de sementes, não convém guardar sementes deste tipo de plantas que espigam neste próprio ano. Falando bianuais, claro. Porquê? Porque se nós guardarmos estas sementes, na próxima campanha, quando colocarmos estas sementes de cebola na terra, o que é que vai acontecer? Vamos levar essa informação. Então elas vão espigar mais cedo no campo. E não é isso que nós queremos. Plantas bianuais. Depois temos as plantas vivaces. As plantas vivaces são aquelas plantas que, quando chega o tempo mais frio, o inverno, perdem as folhinhas, mas mantêm a sua parte subterrânea. Então, quando a temperatura começa a aumentar, no caso da primavera, das partes subterrâneas nascem novamente as folhinhas, que é o caso das mentas e dos espargos, por exemplo. Depois temos então as plantas perenes, e como diz o nome, perene significa per ano. E são plantas que têm um ciclo de vida mais longo, que lhes permite ficarem no terreno ano após ano após ano. Geralmente têm um ciclo maior que 2 anos. E temos o caso, por exemplo, do tomilho, do alecrim, que são muito conhecidas. Mas acontece uma coisa também. Há plantas, como por exemplo o caso do pimento, que no nosso país tem um comportamento anual, ou seja, no mesmo ano vai de semente até à produção de sementes, dá o seu crescimento vegetativo, dá o fruto e dá a semente. Tem um comportamento anual, ou seja, depois morre. No seu país de origem, o pimento mantém-se ano após ano após ano. Okay? Super interessante. E depende um pouco destas características locais que ele tem.
Então, este é o ciclo de vida das plantas. Plantas anuais, plantas bianuais, plantas vivaces e plantas perenes.